Olha só o que diz a palavra de Deus. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas, improváveis do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Oh Espírito Santo de Deus, quero te falar na palavra de Deus a respeito de algumas vidas que eram também pessoas improváveis e que Deus usou de uma maneira sobrenatural. Se você alguma vez já se sentiu incapaz, intimidado, desprezado, preterido, Deus vai falar com você nessa tarde. Deus vai tirar esse sentimento da sua vida e vai ministrar no seu coração. Talvez na sua casa você é aquele do meio, nem é o primeiro, nem é o caçula. Quando você se converteu, nunca imaginou liderar uma célula, nunca imaginou estar à frente de algo, mas no entanto o Senhor já te induziu a isso, e você respondeu a um apelo. Talvez você até mesmo já é um líder de célula, já é um discipulador, já é um pastor, um obreiro, mas você nunca imaginou estar na posição que você está. Ao olhar para você, ao olhar para si próprio, os desafios de Deus parecem muito maiores. E você olha para dentro de você e diz: Senhor, eu não consigo. E você às vezes chega a falar para Deus: escolhe outra pessoa. Eu não vou conseguir. Eu não consigo, Deus. Isso é muito maior do que eu. Isso é muito maior do que eu tenho capacidade. E é verdade. A Bíblia fala que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. Realmente, aquilo que Deus tem para você, você não consegue executar. É por isso que vai ser obra de Deus. É por isso que todas as pessoas, quando olharem para o que Deus está fazendo na sua vida, vão reconhecer que de fato é Deus, porque você não tinha capacidade para isso. Eu quero te dar alguns exemplos na Bíblia. E o primeiro deles é Davi. Davi era o filho mais novo de Jessé. Dos 7 filhos de Jessé, seus irmãos eram todos guerreiros, hábeis, faziam parte do exército de Saul, eram ali da guarda real, mas Davi era pequeno, franzino, era um adolescente, e a Bíblia fala que ele era de boa aparência. Sabe o que é isso? Ele era muito bonitinho para ser soldado. Ele não tinha uma cara que iria intimidar as pessoas. Quando olhavam para Davi, ele não passava uma imagem assim de guerreiro. Ele não intimidava, não dava para ele ser soldado. Ele queria guerrear, mas não podia. Seus irmãos não se importavam com ele, não davam a mínima importância para ele. Na verdade, até o seu pai não dava muita importância para ele. E Davi em hebraico significa querido, amado. Eu fico pensando em Davi apacentando as ovelhas sozinho, lá no meio do pasto, escrevendo ali os seus salmos, seus hinos, e sozinho, isolado, rejeitado, desprezado dentro da sua casa, e às vezes lembrando: meu nome é Davi, significa amado, significa querido. Mas por quem? Se pelo pai não era, pelos irmãos não era, isso deveria soar como uma grande incoerência na vida de Davi.
E aí, um belo dia, o profeta Samuel aparece na casa de Jessé e fala para Jessé: manda chamar todos os seus filhos, porque Deus falou para eu vir aqui, e daqui vai ser escolhido o novo rei de Israel. Olha que honra, olha que privilégio para Jessé, para sua casa. E aí Jessé faz isso, e manda chamar todos os filhos, e todos os filhos estão presentes, mas ele esquece de Davi. Ele chama todos, mas ele esquece de chamar Davi. Olha só lá em 1 Samuel, capítulo 16, verso 11, o que a palavra de Deus diz. 1 Samuel, capítulo 16, verso 11, disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? E disse: ainda falta o menor. Ah, tem mais um, está faltando mais um, que está lá apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque é esse mesmo. Olha só quem que Deus escolheu: o rejeitado, o desprezado, aquele que não servia para o exército, aquele que não servia para as funções mais nobres, aquele que não era habilitado. Você já se sentiu alguma vez esquecido, rejeitado, ignorado, cheio de promessas da parte de Deus, mas parece que ninguém lembra de você, e precisam de um líder, e ninguém lembra de você? Há uma necessidade de mais discipuladores, mas seu nome nem é cogitado. Precisa de algum obreiro para determinada igreja, determinada região do estado, mas ninguém nem lembra de você. Mas Deus lhe disse que você seria árvore plantada junto a ribeiros, que você seria colocado por cabeça e não por cauda, mas isso parece incoerência, e às vezes soa até como mentira para nós. Mas Davi não deixou que nada disso o abatesse. Ele soube esperar o tempo de Deus, para se tornar o maior rei da história de Israel. Ele aguardou para que hoje o seu nome fosse citado 1139 vezes na Bíblia. O rejeitado, o desprezado. Quando viram lá um adolescente de 17 anos, indo enfrentar o gigante Golias, de 3,5 metros de altura, com certeza falaram: está morto, esse não consegue, já era. Irmãos, eu gostaria de pedir silêncio para quem está na parte externa aí do vidro, por favor, porque as pessoas lá no fundo estão com dificuldade de ouvir. Então, se você vai ficar aí nessa lateral, por favor, faça silêncio. Tem lugar aqui no salão, gostaria de chamar os irmãos para entrar para cá, senta nas cadeiras, senta no chão aqui à frente, mas se você quer receber, venha para cá, porque aí você está à margem, é uma escolha sua, uma opção sua. Se você quiser estar aí, amém, é uma escolha sua, mas se não, entra para cá, porque se for necessário nós vamos fechar essa porta, para melhorar para quem está aqui dentro, amém? Mas Davi não deixou que nada disso o abatesse, e assim mesmo ele foi. Ele era um improvável, um azarão completo. Se tivesse, como tem aí para futebol, para a Copa do Mundo, nessas casas de aposta, qual será que seria a proporção daqueles que iriam apostar as suas fichas, o seu dinheiro, em Davi, contra Golias? Eu acho que quase ninguém. Eu acho que seria no mínimo 1000-1 a aposta em Davi. Ele era totalmente improvável. Mas sabe de uma coisa? Deus adora isso. Deus adora improváveis. Deus adora aqueles que a gente olha e você pensa: não, esse aí não dá nada. Esse aí não vai longe. Eu me lembro lá em Goiânia, quando eu estava trabalhando com adolescentes, discipulando.
havia dois líderes muito distintos que eu acompanhava. E um deles era aquele irmão que você apostaria todas as fichas nele. Era um irmão assim, né? Aquele irmão fervoroso, que está sempre envolvido, que está sempre presente, que é o primeiro a dar as respostas, sempre envolvido. E havia um outro irmão que parecia que não queria nada com nada. Sua célula não acontecia direito, não tinha uma frequência semanal adequada. Não estou falando frequência de membros, não, é porque às vezes tinha, às vezes não tinha célula. Porque realmente ele não tinha encargo com a reunião da célula. E aí todo mundo apostaria naquele primeiro. Mas sabe o que aconteceu? Hoje, esse segundo é um dos pastores da videira lá no portal. E esse primeiro, infelizmente, se desviou. Nem congregando mais conosco está. Mas quando eu olhava, eu mesmo enxergava que rapidamente aquele primeiro seria um pastor. E que aquele outro, eu honestamente achava que não iria muito longe não. Mas hoje, o improvável é pastor. E o habilitado, e o da fala muito boa, e aquele que era super envolvido, pereceu. Não está mais conosco. Mas tem outro exemplo para você, que são os valentes de Davi. 1 Samuel capítulo 22, verso 2, abre lá. 1 Samuel capítulo 22, verso 2. Davi era desse jeito, improvável, rejeitado. Mas você sabe, você vai atrair pessoas semelhantes a você. Então já não bastasse a incapacidade de Davi e a condição dele, ele ainda juntou muita gente com ele, igual ou pior. 1 Samuel capítulo 22, verso 2. E ajuntou-se a ele todo homem, olha a descrição do exército de Davi, olha o discipulado dele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. Você se sente desprezado, rejeitado, incapaz, e de repente começa a chegar pessoas para estar com você, que são, parece que, iguais ou piores do que a condição que você está. E aí você pensa assim, Deus, mas eu estou orando para o Senhor me ajudar, para mandar pessoas para me ajudar, e o Senhor manda gente que está pior do que eu. Quem é que dá emprego, ou algum tipo de oportunidade, para pessoas, por exemplo, com essas descrições aqui, das quais ninguém ia querer estar perto, ninguém dava crédito? É aquele que está com o nome sujo no Serasa, no SPC, ou um ex-presidiário, ou alguém que sofre de depressão ou de um transtorno mental. Pessoas que normalmente são marginalizadas pelas demais. São pessoas que sofrem um tipo de preconceito, de pré-julgamento, e são logo rotuladas e taxadas e deixadas de lado. A maioria das pessoas não quer ter gente com essa descrição do exército de Davi, dos seus valentes, próximo de você. Se for para você selecionar e tiver a opção de selecionar toda a sua equipe, todo o seu discipulado, toda a sua célula, seja honesto, você não selecionaria um grupo como esse. Eu não selecionaria. Eu não escolheria pessoas que homem que estão se achando em aperto, endividado, de espírito desgostoso. Uma reunião dessa é tribulação. É só gente chorando mágoa, é só gente problemática. Normalmente ninguém acredita em gente assim. Mas por que será que Davi aceitou conviver com 400 desses? Eu penso que Davi viu o descrédito de todos eles como um espelho apontado para si. E ele olhava na vida daqueles irmãos e enxergava ele próprio.
Ele olhava para aquele em aperto e via ele mesmo, e via a sua própria imagem. Ele olhava os rejeitados e o enxergava no rosto de cada um. Mas o que aconteceu com esses homens? Eles fizeram parte do exército mais temido da história, do mais vitorioso e mais poderoso. Somente um desses aí, com essa descrição, chamado Samá, derrotou sozinho mais de 300 homens, sozinho. Um homem, sozinho. E a Bíblia fala que ele lutou para defender um campo de Davi, com a espada nas suas mãos, e matou tantos homens, que o sangue deles fez a espada grudar na sua mão, e a espada não saía mais das suas mãos. Era um desses, rejeitado, desprezado, de espírito desgostoso. Terceiro, Paulo, o grande apóstolo Paulo, originário do latim Paulus. Sabe o que o nome significa? Pequeno. O grande apóstolo Paulo tem pelo seu nome pequeno. Era um nome de família romana bastante comum. Ele era um homem de pequena estatura, afirmam os Atos de Paulo, um escrito apócrifo do segundo século. Parcialmente calvo, de pernas arqueadas, de compleição robusta, olhos próximos um do outro, e nariz um tanto curvo. Não me parece uma descrição muito boa. Não me parece uma pessoa assim com uma aparência muito boa. Se essa descrição merece crédito, ela fala um pouco mais a respeito desse homem natural de Tarso, que viveu 7 décadas cheias da unção e do poder de Deus, com inúmeros acontecimentos. Sabe como que as pessoas o viam? 2 Coríntios capítulo 10, verso 10, tem uma boa descrição de Paulo na Bíblia. Talvez já o descreveram dessa maneira. Você se sentiu ofendido, rejeitado, mas Paulo continuou. 2 Coríntios 10, 10. É o Paulo que vai vir aí ministrar nessa conferência? É o Paulo que é líder da célula? As cartas, com efeito, dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca, e a palavra é desprezível. Essa é a descrição que tem na Bíblia do apóstolo Paulo. Não era nada animadora, não parecia ser a descrição de alguém que iria longe em Deus, parecia ser um crente fraco, uma pessoa comum, sem muita relevância. Mas na época haviam outros muito mais promissores, como Apolo, por exemplo, que gerou muitas comparações com Paulo em Corinto, mas que ganhava de longe de Paulo à vista dos irmãos. Olha só, descrição, você viu a descrição aí de Paulo, agora vamos ver a de Apolo. Atos capítulo 18, verso 24. Apolo ganhava de longe de Paulo, mas não tinha nem comparação. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. É uma descrição bem melhor do que a de Paulo, não é não? Muito melhor, muito mais animadora. Se descrevessem para você, olha, tem 2 líderes que eu posso enviar para você. Pastor Renato, tem 2 pastores, 2 obreiros, que nós podemos enviar para o Senhor. Tem um que, as cartas que ele escreve, as postagens que ele faz, são graves e fortes. Ele põe umas palavras no Facebook que é poderosa demais, muito boa, mas a presença pessoal dele é fraca, e quando ele vai pregar, é terrível. A palavra dele é desprezível. Mas tem um outro, que se chama Apolo, que é muito eloquente, prega bem demais, e é poderoso nas escrituras. Irmão, você ia escolher quem?
Eu já escolhi Apolo, pode mandar. Com a descrição dos dois, não está gastando nem orar, pode mandar Apolo. Vai ser usado demais aqui. Esse seria o julgamento da maioria de nós, se não todos. Apolo tinha muitas habilidades naturais e falava de maneira eloquente. Ele é mencionado 10 vezes na palavra de Deus. Agora, o apóstolo Paulo, o pequeno, o menor, o desprezível, enquanto Apolo é mencionado 10 vezes na palavra de Deus, Paulo escreveu 13 livros da palavra de Deus. E é mencionado 170 vezes na Bíblia. Paulo tem mais livros escritos na Bíblia do que Apolo tem de citações. Mas Paulo era o pequeno, era o da palavra desprezível, era o da presença fraca. E para encerrar com você, Timóteo. Paulo escreveu 2 cartas para Timóteo. É um improvável conversando com o outro. É 2 desacreditados conversando, com inúmeros ensinamentos. E nessas cartas e ao longo das escrituras, dá para a gente perceber algumas características de Timóteo, e como que ele era visto pelos outros. 1 Coríntios capítulo 16, verso 10. Uma recomendação de Paulo para a igreja lá de Corinto. Olha, meus irmãos, igreja, se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós. Veja que cuide para que ele não fique temeroso, tímido no meio de vocês. Timóteo era jovem e tímido, era acanhado, não era do grupo lá do Apolo, dos eloquentes, dos ousados. Começou o ministério muito cedo e enfrentou dificuldades que provavelmente você já enfrentou ou está enfrentando. Tinha aparência jovem, que inspirava pouca confiança, não demonstrava experiência. Por isso Paulo escreveu para ele lá em 1 Timóteo 4,12, ninguém despreze a tua mocidade. Sabe por quê, jovem? Você vai ser desprezado e rejeitado pela sua idade, pela sua aparência nova. Eu me lembro uma vez que eu fui com o pastor José Carlos fazer um encontro numa igreja lá em Cristalina, no interior de Goiás. E ele nos chamou para ir lá fazer esse encontro, eu mais um irmão da equipe dele, nós fomos. Mas ele não deu detalhe nenhum do encontro, e eu também nem quis saber, nem quis perguntar, porque era a oportunidade de eu ir, de eu viajar com ele, de eu pregar, que eu era desesperado para pregar, e eu já caí para dentro logo, não perguntei nada. Falou, estou indo no encontro, lá em Cristalina, e eu estou querendo levar 2 pessoas comigo para pregar lá junto comigo, você quer ir? Falei, que dia que é? Quando é que nós vamos? Nós vamos no meu carro mesmo, já ofereci tudo, para já garantir minha vaga, e fui. Chegou lá, irmãos, esse encontro era uma igreja batista, que devia ter uns 50 anos de fundação, que estava transicionando para a célula, e era todo mundo tradicionalíssimo, e o mais novo que tinha lá, tinha de crente o que eu tinha de idade, e eu ia lá para pregar para eles. Aí eu percebi, o pastor José Carlos pregou, no primeiro dia, na sexta-feira, ministrou o Peniel, no outro dia era eu, a primeira. Ele deve ter feito de propósito, até hoje eu não perguntei isso, vou perguntar. Na ocasião eu tinha 18 anos de idade. Aí eu me dirigi até o púlpito e eu comecei a ver as pessoas me olharem, como quem diz, será que esse menino vai arrumar o quê? Ele deve mexer no som, ele deve estar aí para gravar a palavra, alguma coisa assim. E eu senti claramente o desprezo das pessoas, ao me ver passar para o outro lado do púlpito. E eu comecei a ver aquilo, porque estava sentado diante de mim, pessoas de 40, 50 anos de idade, 20, 30 anos de crente, pastores, com 20 anos de ministério.
sentado na cadeira para ouvir o jovem de 18 anos de idade. Você acha que isso é uma coisa receptiva? Não é. Mas aí eu comecei a ficar angustiado. E Deus falou comigo, falou: você está angustiado por quê? A palavra não é sua, é minha. Então avisa para eles que de você não vai sair nada, mas vai sair de mim. E quem tiver disposição vai receber. E eu falei isso. Irmãos, e foi uma das vezes que eu preguei de maneira mais intensa e com mais unção de Deus na minha vida. E houve um grande mover de Deus de arrependimento, mas eu percebia claramente o desprezo das pessoas. Sabe por quê? Por causa de idade. Porque era novo demais, o que com certeza Timóteo vivia todos os dias. Mas tinha mais, Timóteo também tinha uma saúde debilitada, e estava o tempo inteiro doente, e tinha também as emoções à flor da pele. 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, ô Timóteo, não continua, irmão, a beber só água, usa também um pouco de vinho, por causa do seu estômago, e das suas frequentes enfermidades. Timóteo, você está doente o tempo inteiro, irmão. Para de tomar só água, toma um pouco de vinho também para melhorar. 2 Timóteo capítulo 1, verso 4. Timóteo tinha as emoções também à flor da pele. Isso não é uma coisa que é muito agradável e que é muito bem vista por muitos irmãos, às vezes, você sabia? Tem muitos lugares que pastor é ensinado a não ter emoção, a não chorar, a não demonstrar muito tipo de emoção, para passar mais seriedade, mais credibilidade. Mas Timóteo era chorão, ainda tinha esse problema, além dele ser tímido, acanhado, medroso, de viver o tempo todo doente. Isso aí é uma coisa estranha, incoerente, porque esse pastor não deve ter vida com Deus, porque ele está o tempo inteiro doente, ele deve estar no pecado, deve ter pecado oculto na vida dele, porque não pode. Como que um pastor fica o tempo inteiro doente? E além disso, ainda era chorão. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te. Mas tem mais. Ele também não gostava de correr risco, e talvez era muitas vezes taxado de covarde, de incrédulo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Abre lá. Olha só o que Paulo tem que falar com Timóteo. Tem que escrever para ele e recomendar. Ô Timóteo, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Timóteo, não te envergonhes de ser crente, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem aqui do seu encarcerado, do seu presidiário que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Timóteo era imaturo também naturalmente, e ele era também exortado por Paulo a fugir do mundanismo e a não andar na carne. 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, olha só a recomendação do apóstolo Paulo para Timóteo. Timóteo, foge das paixões da mocidade. Para de se envolver com isso. Foge dessas paixões. Meu Deus, que descrição de Timóteo. Qual que era a virtude desse irmão? Parece que só tinha problema, só tinha defeito. Um cara desse vai aonde? Deus pode usar de que maneira? Você confiaria uma igreja a alguém assim? Mas Jesus e Paulo confiaram. Esse aqui era pastor da igreja em Éfeso. Acredite você, Paulo confiou uma igreja na mão de um jovem com essa descrição. Olha só, 1 Coríntios capítulo 4, verso 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado
e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Quando Paulo precisava de alguém para fazer uma visita de supervisão a uma igreja, sabe quem que ele mandava? Pasme você, Timóteo. Ele mandava Timóteo. Ele mandava esse sujeito aqui, com essa lista enorme de falhas, de debilidades. Mas quando ele precisava de alguém que ele podia contar mesmo, ele enviava Timóteo, que foi aprovado por Deus, e é mencionado na Bíblia como um dos 70 discípulos, foi pastor e supervisor da igreja em Éfeso, deu a sua vida em favor do Evangelho como um mártir, um grande exemplo e inspiração para nós. Mas será que eu e você, convivendo com Timóteo hoje, o veríamos como você está vendo agora? Será que daríamos o crédito que o Senhor Jesus e que o apóstolo Paulo deu para esse jovem? Fica de pé onde você está. Queria chamar a equipe de louvor, aqui da Pampulha, por favor. Suba aqui. Sabe o que acontece? Timóteo era também um improvável. Era um sujeito que não davam crédito para ele. Era uma pessoa que ninguém acreditaria que viraria um pastor, muito menos um supervisor, um pastor de pastores, uma pessoa que tinha vergonha de ser crente. E tem irmãos aqui no nosso meio que acham que Deus não pode te usar porque você não fala bem, porque você não tem um português correto, porque você não tem ousadia, porque você não tem coragem, porque você não tem exatamente tudo que Timóteo não tinha, e foi usado. Mas uma coisa Timóteo tinha, tem toda essa lista de defeitos, tem todas essas exortações de Paulo a ele, mas não tem nenhuma menção que ele desistiu, que ele saiu correndo de Éfeso, que ele pediu para mandar outro. Não tem, a Bíblia não diz. Ele sabia que ele era falho, ele sabia que ele tinha vergonha do Evangelho, que ele era chorão, que ele vivia doente, mas ainda assim ele continuava, ainda assim ele perseverava. O que a Bíblia mostra é um jovem que pastoreava uma igreja, e um outro adolescente que derrubou um gigante, do qual todos do exército, inclusive todos os seus irmãos, fugiam. Todo mundo fugia, os guerreiros, os valentes, todos fugiam, mas o adolescentezinho, o ruivinho, rejeitado, desprezado, falou: não, ninguém vai falar assim contra o meu Deus, ninguém vai falar assim a respeito da minha igreja, ninguém vai afrontar dessa maneira o meu líder, o meu pastor. Não, eu não aceito. Esse aí se posicionava, enquanto muitos no lugar de Davi poderiam olhar para Golias e tremer e pensar: esse cara é grande demais, ele vai me arrebentar no meio. Davi sabia que ele não ia na força dele, que ele não ia no braço dele, mas que ele ia na força do Senhor. Então ele olhava para Golias e tinha uma outra visão. Ele pensava assim: esse cara é grande demais, não tem jeito de eu errar, eu vou derrubar. Deixa eu te ensinar algo hoje, nessa tarde. Não importa o que dizem que você não pode, enquanto estão apontando o dedo para você e falando que você não pode, há um outro dedo lá em cima apontando para você e falando: você pode, eu estou com você. Basta você acreditar, basta você acreditar, eu estou com você, eu não desisto de você. Meu irmão, você foi chamado para ser um vencedor, você foi chamado para fazer a diferença nessa terra, nessa cidade. Você, jovem, não está vivendo nesses dias de uma geração de 7 bilhões de pessoas,
numa cidade de 5,5 milhões de habitantes, a terceira maior metrópole desse país. Por acaso você não vive no estado com o maior número de municípios do Brasil? Por acaso você foi chamado para responder ao maior desafio, e o maior desafio de plantação de igreja nessa nação é nosso, porque nós temos 853 municípios para conquistar. Tem estados mais populosos, mas não tem nenhum que tem o número de cidades que nós temos. Nós precisamos alcançar todas essas cidades. O maior desafio está nas nossas mãos. Mas está na mão de quem? Do mineiro, que é tradicional, que é acanhado, que não tem ousadia. É assim que nos conhecem lá fora. É assim que se referem aos mineiros. É dessa maneira. Pois é, que coincidência. Foi justamente esses, os acanhados, os tímidos, os rejeitados, os tradicionais, que Deus escolheu. Foi justamente esses que Deus deu o estado com o maior número de municípios nessa nação, que Deus colocou o maior desafio de plantação de igrejas para esses. Deixa eu te falar algo. Sabe o que você pode? Sabe a obra que você pode executar em Deus? Aquela que você crê. Quem coloca limites para Deus somos nós, não é Ele, porque a palavra de Deus diz, o próprio Senhor Jesus disse, coisas ainda maiores vocês farão. Só que o que acontece é que às vezes eu e você não acreditamos, olhamos demais para dentro de nós, e de menos para aquele que está em nós. Feche seus olhos. Chorodocondalabassuri andalabashiri andalabalas. Rodocondalabassuri andalabashuri dalabacandalabalas. Espírito de Deus, Pai, chama aqueles rejeitados, chama aqueles improváveis, chama aqueles que ninguém acredita. Chama nessa tarde. Chama, Deus. Vem com o teu Espírito de uma maneira assombrosa sobre a vida dessas pessoas nessa tarde. E sela, Deus, aquilo que o Senhor quer fazer na vida de cada um. Espírito de Deus, se você se sente dessa maneira, meu irmão, se diante daquilo que Deus tem falado com você, você se vê dessa maneira, se você já se sentiu assim, sai do seu lugar, vem até aqui à frente. Deus vai mudar isso hoje. Deus vai te mostrar hoje que Ele usa pessoas exatamente como você, para que a glória seja toda dEle, para que a glória seja única e exclusivamente dEle. Chama, Pai, chama os improváveis. Marca, Senhor, nessa tarde. Marca nessa tarde cada um daqueles que se sentem incapazes, que se sentem inferiores, que se sentem pequenos demais diante da visão que o Senhor já deu, diante do ministério que o Senhor já mostrou. Espírito de Deus vai vir sobre a sua vida nessa hora.
Espírito de Deus, Pai, vem sobre a vida daqueles que o Senhor está chamando. Vem sobre a vida daqueles que o Senhor está chamando. Pai, aquece o Espírito, aquece o Espírito, aquece o Espírito. Vem com o teu fogo, Senhor. Vem com o teu fogo sobre os rejeitados, sobre os desprezados. Xandalabacora basuri andalabashuri andalabalas. Chorodocondalabasuri andelebashuri andelebalabalas. Rodocondalabasuri edecandalabalabala. Shiriandalabasoro docori andalabashuri andalabalas. Chorodocolabasuri andelebashiri andalebalas. Chorodocolabasuri andalabalas. Se prostrar, move, Deus, aos teus pés, move, Deus. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Shadalabacora basuri andalabalabala. Chorodocondalabasuri andelebalas. Tira agora, Deus. Tira agora toda incapacidade. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que os pastores, obreiros, orem com essas pessoas. Ó Santo orem com essas pessoas que estão aqui à frente. Ora com essas pessoas, para que elas tenham um entendimento de que aquele quem te chamou é fiel para completar a boa obra que Ele começou na sua vida. Não preocupa com a habilidade, não preocupa com como fazer. Quem te chamou é quem vai fazer. Aquele que te chamou é quem vai fazer. Aquele que te chamou é quem vai fazer. Sempre governará. Recebe da unção de Deus. Recebe da unção de Deus improvável. Fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo meu louvor sobre ti, derramo meu amor sobre ti, derramo
vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe. Oh, Espírito de Deus. Maravilha. Rionda lava shuri de colobocanda lava siriandele balas. Fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu posso expressar. Oh, Santo Deus, quebra o vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. De candalaba suriondolobo shiriandere balabala. Oh, Espírito de Deus. Shandalaba suriandalaba shiriandere balabala. Sorodo condalaba shiriandalaba corabalaba suriandalabala. Move, Senhor. Move, sela vidas nessa tarde. Sela vidas nessa tarde.